Gente, que bom ter vocês aqui conosco no nosso webinário sobre 4 passos para o terapeuta ocupacional estruturar a rotina do seu paciente em tempos de quarentena. Betânia, a imagem está ruim por aí, Às vezes é a conexão. Vocês estão escutando bem para a gente dar um ok e começar? Joia, Camila. Boa, Ivonete. Que bom que tá indo bem. Imagem ok, Carolina. Bom, som também. Vamos, Mari, começar. Vamos começar, sim, com certeza. Esperamos 10 minutinhos, né? Acho que já deu. Zóia, Giane. Vamos sim, mandar brasa. Que bom ter vocês aqui no nosso... Boa noite, mais uma vez. Que bom ter vocês aqui no nosso webinário 4 passos para o terapeuta ocupacional estruturar a rotina do paciente em tempos de pandemia. Eu sou Mariana, estou aqui com o Saulo, não é? E Sara e Elka estão por aí nos bastidores. Então, elas estão para anotar as perguntas que vocês, se vocês tiverem de fazer, para a gente responder lá no final da nossa conversa. Eu estou vendo aqui que tem um monte de nome conhecido, não é, da gente. Silvia, Olivia, Geise, Lícia, tem um monte de nome assim, bem conhecido da gente. Que bom ter vocês aqui. Que Antônio. honra de Antônio verdade. entrou agora. Oi, Antônio, boa noite. Gente, olhem aí a dica de Ana. Ela baixou a resolução lá e ficou ótima a imagem, quem tiver com dificuldade, tá? Deixa eu começando a falar algumas coisas importantes. Quando a gente pediu para vocês fazerem a inscrição do webinário, a gente pôde perceber que tem pessoas de áreas distintas, certo? Inclusive, que trabalha com o público infantil. Vocês vão perceber que ao longo da nossa conversa, a gente vai dar exemplos com o público adulto e com o público idoso. Por quê? A nossa experiência, a nossa prática profissional. O que não impede que vocês, dentro dos seus contextos, tentem aplicar os 4 passos. E, por favor, quem aplicar, passem as informações para a gente, vamos trocar figurinhas, porque isso é essencial. Também na inscrição do webinário, vocês puderam trazer para a gente algumas dificuldades que vocês têm para estruturar a rotina. Dentro dessas dificuldades, a gente encontrou várias coisas. O processo de avaliação, vocês pontuaram como dificuldade. A gente também viu a adesão dos familiares e dos cuidadores como uma dificuldade. Também foi possível a gente perceber a dificuldade de vocês de garantir que essa proposta terapêutica ela iria ser, né, seguida pelos cuidadores, pela família, desculpa. Então, a gente criou esse webinário exatamente em cima dessas dificuldades, para a gente poder se ajudar aí no dia a dia e usar essa ferramenta tão potente, né, da terapia ocupacional
a estruturação de rotina da forma mais adequada possível. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em rotina, minha gente, a gente pensa em quê? Quando a gente pensa em rotina, em estruturação de rotina, a gente pensa em quê? A gente pensa em vivência, a gente pensa em cotidiano, a gente pensa nas ocupações. Ocupações são as atividades importantes para o sujeito, não é? Para aquelas pessoas que a gente está atendendo. Até aí, nenhuma novidade para vocês, não é verdade? Isso é terapia ocupacional e aqui só tem terapeuta ocupacional. Mas aí, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão, tá bom? Aí a reflexão é a seguinte: será que nós, terapeutas ocupacionais, que temos formação para fazer diferença no dia a dia das pessoas, estamos usando a ocupação como elemento principal da nossa intervenção? Ou será que a gente está focando nas habilidades das pessoas que a gente está atendendo, ou pior, nos déficits que elas estão apresentando, tá? Essa reflexão é muito importante a gente estar fazendo aqui, porque não tem como a gente falar de estruturação em rotina, de rotina, sem a gente falar na prática baseada na ocupação, e sem falar no modelo da ocupação humana, tá? Que são essenciais para a gente estruturar a rotina de forma adequada. Na prática baseada em ocupação, o centro da nossa intervenção é o sujeito, é a necessidade, são os objetivos, as demandas que ele tem, o contexto que ele está inserido, a rede de suporte que ele tem. Não tem como a gente pensar em estruturar uma rotina de um paciente e ter a adesão sem a gente pensar em tudo isso. Vocês já pensaram, a gente, agora em época de quarentena, e estruturar uma rotina de um paciente, de seu João, por exemplo. A gente sabe que fazer atividade física é extremamente importante. Aí a gente vai lá e sugere fazer um alongamento durante a rotina de seu João. Mas seu João nunca fez alongamento. Vocês acham que ele vai aderir? A possibilidade é quase zero dele aderir. Então, a gente tem que pensar em fazer o negócio funcionar, em fazer a rotina funcionar com o que ele tem e com o que a gente tem disponível, principalmente em época de isolamento social. Tá? As evidências científicas, elas estão aí, mostrando para a gente que esse tipo de intervenção, né, na prática baseada na ocupação, os êxitos, eles são muito melhores, né? Os cuidadores, os pacientes, os familiares, eles ficam muito mais satisfeitos com o serviço, eles têm uma maior possibilidade de aderir à proposta terapêutica que nós, né, vamos fazer. Voltando lá para a dificuldade de vocês trouxeram como dificuldade a avaliação. E o que a gente pode pensar de que tem que ter nessa avaliação, né? É o primeiro passo. O primeiro passo é o de avaliação. Então, o que é importante a gente ter nesse ponto de avaliação? É importante a avaliação do desempenho ocupacional. É importante a gente ter a avaliação do histórico ocupacional, que é aí, minha gente, onde a gente vai ter o repertório de atividades. Assim como é extremamente importante também a gente fazer uma avaliação da própria rotina. Não adianta a gente chegar para o cuidador e falar para ele assim, ó, olha, como é a rotina de seu João? O que é que seu João faz no dia a dia? Aí o familiar vai dizer, ele acorda, toma banho, vai tomar café da manhã e depois ele assiste televisão, enfim, só isso não dá para a gente fazer. A gente precisa mapear, a gente para os familiares, e nesse mapa, a gente precisa saber, para o cuidador, ele colocar de forma fidedigna como é que essa rotina está acontecendo. A atividade,
o horário, o tempo que vai durar essa atividade. Isso é extremamente importante. Para avaliação do desempenho ocupacional, cada um tem seu protocolo, tem gente que utiliza questionário semi-estruturado, enfim, cada um utiliza o seu protocolo. Mas para a avaliação da própria rotina, é muito importante a gente entregar esse mapa, porque é ele que vai dar o norte para a gente. É ele que vai dizer se aquela rotina está produtiva, né? No processo de análise, é ele que vai dizer que a rotina está produtiva, que não está, é ele que vai mostrar para a gente onde é que a gente pode realmente intervir. E a avaliação, minha gente? A avaliação é um processo, e é um processo que exige análise. A gente precisa cruzar os dados, a gente precisa saber, porque muitas vezes, o que acontece na avaliação? Você faz a avaliação, aí você diz assim, ó, poxa, esse paciente, ele tem tanto potencial, e por que ele não está engajando numa determinada atividade? Pode ser por várias coisas, pode ser por falta de estímulo da família, pode ser por falta de iniciativa do próprio paciente, né? São N motivos pode estar acontecendo. Então, a gente precisa fazer essa análise de forma contextualizada e lembrando lá da prática baseada na ocupação e centrada no cliente, porque senão as coisas não vão funcionar, tá? Então, o que é que tem importante nesse tópico de avaliação que a gente acabou de falar, que é exatamente o primeiro passo para a gente organizar a rotina do paciente, né? Um mapa para a gente poder olhar como essa rotina do paciente está acontecendo tal e qual. Isso é extremamente importante. Só aí a gente pode passar para o segundo passo, não é? E o segundo passo é a estruturação da rotina. A gente está com todos os dados, não é? E por onde começar? Por onde a gente vai começar a estruturar a rotina do paciente? O que eu acho que vai ser interessante para ele? Fazer atividade física, voltar a fazer as atividades domésticas. É interessante para ele também a execução de atividades de estimulação cognitiva. Tá, e por onde eu começo? Eu já sei, ele tem um repertório de atividades imenso, mas eu preciso saber de que ponto eu vou partir. Então, para eu saber de que ponto eu vou partir, eu preciso saber bem qual é o repertório de atividades, e eu preciso começar, minha gente, das atividades de autocuidado. Elas precisam ter horários fixos, tá? Tanto as atividades de autocuidado, como também a questão da rotina de medicação. Isso aí é por aí que a gente começa, e é por aí que a gente tem que começar a estruturar a própria rotina do paciente, para depois a gente pensar em inserir essas atividades que a gente identificou na avaliação que ia ser importante para ele. Uma outra coisa muito importante, quando a gente está falando dessas atividades, não tem como a gente inserir todas as atividades ao mesmo tempo. Eu acho interessante ele voltar a enxugar os pratos, por exemplo, ou ela voltar a cuidar do jardim. Eu acho interessante ela fazer atividade de estimulação cognitiva. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para inserir todas essas atividades ao mesmo tempo. Eu tenho que inserir uma atividade por vez, e eu só posso sugerir a segunda quando a primeira já estiver lá estável, já estiver implementada. E aí, meus amigos, em tempo de quarentena, é muito importante a gente pensar e a gente perceber o que é que aquele contexto do paciente oferece, tá? É um jardim, é uma horta, é uma varanda, tá? É um quarto de costura, é um quarto de leitura, porque lembre-se que a gente está em época de isolamento social, não é? Então, a gente precisa colocar a rotina para funcionar, a gente precisa colocar um negócio para funcionar exatamente do jeito que ele é, né? Porque não adianta a gente... Não vai ter hidroginástica, não vai ter pilates, não é verdade? Então, fora de casa. Então, não vai ter passeio na praça. Então, a gente precisa pensar no que ele tem
naquele momento para a gente poder fazer realmente a engrenagem andar. Vamos lá, depois desse segundo passo, que é o passo de estruturação de rotina. Aliás, vou voltar um pouquinho. Eu falei do que é que tem importante no primeiro passo, de muito importante no primeiro passo, e vou falar o que tem de muito importante no segundo passo, que é a estruturação da própria rotina. O que tem de muito importante é começar pelas atividades de autocuidado, tá? Isso é muito importante, elas terem horários fixos. E uma outra coisa muito importante também é só sugerir uma atividade quando a primeira ela já estiver organizada, implementada, bem estabelecida. Então, vamos lá para o terceiro passo. Eu vou tomar um gole de água rapidinho. Enquanto, Desculpa. só um comentário. Então, vamos lá para o terceiro passo, tá? Isso do contexto que você falou, né? Da mudança de contexto. Hoje, com os pacientes que eu ainda realizo o atendimento, mesmo sendo aqueles pacientes que normalmente não costumavam sair do domicílio para fazer alguma atividade externa, mesmo assim, eles começam a sofrer por causa dessa movimentação diferente que existe dentro do contexto familiar. Porque não é a rotina dele que foi alterada, é a rotina familiar que está. Então, automaticamente, a rotina dele muda. E aí a gente precisa também trabalhar com a rotina da família, não é só a rotina do idoso, né? Exatamente. E aí, Saulo, boa. Nesse terceiro tópico de implementação, a gente vai falar, a gente vai reforçar isso que Saulo está falando, que é muito importante. Esse passo de implementação, ele não existe sem o cuidador, tá? Vocês colocaram adesão do familiar, adesão do cuidador como a dificuldade maior. A gente foi lá ler questionário por questionário, e aí essa foi a dificuldade maior de adesão que vocês colocaram. Então, não existe esse passo de implementação sem a presença do cuidador, tá? Então, para eu ter um cuidador que tenha adesão a essa proposta, eu preciso sensibilizar, minha gente. Eu preciso sensibilizar e dizer para ele porque é importante ele estar fazendo aquilo. Se é um paciente com demência, é extremamente importante, por exemplo, eu dizer para a cuidadora, olha, paciente com rotina estruturada, ele tende a ter menos alteração comportamental, ele tende a ficar menos agitado, tá? Ele tende a dormir melhor. Então, eu preciso sensibilizar demais essa família, eu preciso sensibilizar demais esse cuidador. E eu preciso fazer isso também, essa fase de implementação, de forma contextualizada. Eu preciso também, olha, esse é o pulo do gato, viu? Nessa fase, eu preciso saber como é que está a rotina do cuidador. Não é avaliar a rotina com aquele quadro onde você pede para ela colocar os horários, quanto tempo a atividade executada e falar qual é a atividade. Não, não é isso. É uma rotina descritiva do que está acontecendo mesmo. Tem um paciente que ele está sendo acompanhado, não é, pela ATO, e agora a gente começou a estruturar a rotina dele antes da pandemia, e começamos a fazer o teleatendimento recentemente. Então, a gente precisou fazer uma reavaliação. E nesse processo de reavaliação, foi muito importante a gente saber como é que está a rotina do cuidador. Enfim, só para eu fechar esse exemplo do paciente, a gente acabou, né, a gente está reinserindo esse paciente nas atividades domésticas e com a sugestão dele voltar a enxugar os pratos, que era uma atividade que ele já fazia antes do adoecimento. Então, é por aí, temos que também dar uma olhada contextualizar, ver qual é o contexto, e também ver essa questão de como é que está a rotina do cuidador. Isso é extremamente importante, porque senão o negócio não vai realmente funcionar, tá? Então, o que é que tem importante aí nesse terceiro passo, né? Que é o passo de implementação. É a sensibilização da família, é a sensibilização do cuidador, porque senão isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, eles não vão aderir a
a essa proposta terapêutica, né? A estruturação de rotina. Bom, e o quarto passo... Mari, principalmente a questão da contextualização das atividades para esse idoso. Isso que você falou, a proposta para ele é enxugar a louça porque é algo que ele já realizava durante a vida dele, antes do adoecimento. Então não adianta a gente inserir uma atividade que nunca fez parte do rol de atividades desse paciente, porque ele não vai engajar. A gente sempre tem que pensar nessa palavra, do engajamento. Quanto mais é uma atividade que gere um engajamento no idoso, no adulto ou no idoso, ele vai aceitar melhor. Então, por isso, sempre fazer esse resgate de quais são as atividades que esse idoso fez ou deixou de fazer, ou então, por algum motivo, ele não faz mais porque a rotina familiar está diferente. Então, resgatar essas atividades contextualizadas é o que vai fazer com que a implementação da rotina ela seja eficaz. A gente tem que pensar em dois pontos. A sensibilização da família, como o Mari falou, e esse engajamento de atividades que tenham significado para esse idoso, para esse adulto ou esse idoso. Isso, gente, você tem sempre que fazer o link com a prática baseada na ocupação, né? Porque senão realmente as coisas realmente elas não vão acontecer. E o quarto passo, né? O que é o quarto passo? O quarto passo é o passo de monitoramento. Então, toda vez que eu for atender, eu preciso fazer uma releitura, minha gente. E eu preciso fazer uma releitura de forma sistemática. Porque se eu demoro para fazer isso, se eu demoro para fazer essa releitura, se eu demoro para perguntar tá conseguindo fazer atividade, tá conseguindo seguir a rotina, não tá? Qual é a dificuldade? Se eu demoro para fazer isso, eu vou perder, tá? Eu vou perder todo o meu trabalho. Porque aí, quando você vai dar conta daquela orientação que você fez, já foi, tá? Aquilo já passou, ninguém está fazendo nada. Então, é preciso, nessa fase de monitoramento, a gente fazer uma releitura sistemática, todas as vezes que a gente for atender, principalmente no processo inicial, para saber o que é que está, se eles estão conseguindo executar e se eles não estão conseguindo, por que eles não estão conseguindo, para a gente poder ir buscar soluções. Pessoal, para a gente ter a adesão, a gente precisa mostrar resultados, tá? A gente realmente precisa mostrar resultados, e resultados de forma concreta, tanto para os familiares, tanto para os cuidadores, como para os demais profissionais de saúde que trabalham com aquele adulto, que trabalham com aquele idoso, né? Que trabalham com aquele paciente. Então, se a gente souber mostrar o impacto da nossa intervenção de forma mensurável e de forma mais concreta, a gente vai ter uma valorização do nosso serviço, tá? E, consequentemente, a gente vai conseguir vender mais, não é verdade? Agora, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês. Para a gente chegar aqui nessa conclusão, nesse ponto, a caminhada foi bem longa, não é? A caminhada foi bem longa, a gente levou alguns tombos, a gente voltou, e foi bem longa mesmo. Eu não sei quem gosta de assistir live escrevendo, estudando. Não sei se vocês acham importante a gente relembrar quais são os 4 passos. Se alguém perdeu alguma coisa, eu não sei, mas eu vou fazer um resumo bem rapidinho aqui, tá, Saulo? Pode ser? Pode, fique à vontade. Então, tá bom. E aí, lembrando que os 4 passos, primeira coisa que a gente falou foi a importância da prática baseada, a importância da gente pensar como é que está, repensar como é que está a nossa prática, se a ocupação, ela está como centro do nosso projeto de intervenção. Isso foi um ponto muito importante que a gente conversou. Um outro ponto importante, Tuísa está escrevendo, né? Um outro ponto importante foi a gente pensar na prática baseada, relembrar da prática baseada na ocupação e centrada no cliente, tá? Porque não dá para a gente pensar em estruturação de rotina sem a gente pensar nisso, principalmente em tempos de quarentena. E aí a gente passou para os 4 passos.
O primeiro passo, avaliação, lembrando da importância da gente fazer durante o processo da avaliação, a gente fazer a avaliação da própria rotina, tal e qual ela acontece, e fazer uma análise de forma contextualizada e baseada lá no modelo da ocupação humana. O segundo ponto que a gente falou, que foi o ponto de estruturação de rotina, começar pelas atividades de autocuidado e só inserir uma atividade depois que a primeira já estiver implementada. No terceiro ponto, a gente falou de implementação, então a gente falou da importância da adesão e como a gente vai fazer essa adesão, né? A importância da sensibilização e que a gente precisa fazer a avaliação, né, da descrição lá da rotina do cuidador para a gente ter a adesão. E o quarto ponto, que foi o ponto de monitoramento, que a gente precisa fazer uma releitura sistemática, senão a gente perde o nosso trabalho.